O monge, ele dirige ele tem um templo, que ele é responsável por um templo em São Paulo. É a mesma terra pura. E esse templo dele tem uma conexão com o SEB. Eu acho que é de Marília, esse é o nome da cidade. Aí tem a sanga de Marília do SEB que se reúne no templo dele. Eu acho que é o único lugar no Brasil que a gente ocupa um templo de uma outra linhagem. É uma coisa um pouco comovente, né? Porque o pessoal já tinha me contado disso. Porque a linhagem Jodoshu, ela vem junto com os imigrantes, né? E o budismo dos imigrantes está em declínio. O budismo que está ascendente é um budismo novo, assim, budismo nova era, aquariano, uma coisa assim, né? Esse está ascendente. O budismo tradicional, dependente dos imigrantes, ele vai decaindo. É uma coisa curiosa, porque as pessoas vão se estabelecendo e é dentro de uma cultura onde parece que eles têm que migrar em direção ao cristianismo, né? Eles também vão fazendo esse tipo de... E o budismo era um tipo de inserção social também, né? E aquilo vai mudando, assim. E ele está cuidando desse templo. Mas aí tem esse relato que eu ouvi, né? Assim, os velhos japoneses, né? Eles dizendo, isso talvez vá acabar. O nosso templo talvez vá acabar. Mas aí eles dizem isso sem amargor. O que é uma coisa muito comovente, eu acho, assim. Mas agora eles estão com essa conexão com o SEB. O SEB também traz um frescor para isso, assim, porque a sanga aparece, eles gostam de ver a sanga aparecer. Né? Mas é uma sanga indisciplinada, mal arrumada, desrespeitosa. Não é você, naturalmente. Assim. É assim, né? Ele não entende o contexto daquilo, né? É assim, que lembra a situação do templo lá de São Francisco, na Califórnia, né? Quando o Suryo Suzuki era o superior do templo oficial. Aí começaram a chegar os hippies no templo japonês, né? Aí aquilo não ficou direito. Né? Eles não sabiam sentar direito, eles não tomavam banho também com muita frequência, né? Os japoneses sentiram aquilo. É muito comovente. Aí o Suryo Suzuki se levantou e ficou com os americanos. Fundou o Centro Zen da Califórnia. Não é um templo, mas é um centro Zen, né? É muito bonito isso. Isso é a história do budismo, né? O budismo chegando em outras regiões. Né? Ele chega com o formato tromba com o local, né? Aí o mestre mesmo se levanta dali, sai e monta uma outra coisa adaptada à população. Agora, o curioso disso tudo, vocês veem como é que essas coisas todas se conectam, né? Quem me contou essa história, quem foi? Moriyama Roshi. Por que ele estava contando? Porque ele viveu isso. Porque aí quando saiu o Suryo Suzuki e fundou o Centro Zen da Califórnia, que se tornou uma potência, né? Quem assumiu no local, chamaram um jovem monge do Japão. Quem era o jovem monge? Moriyama Roshi, daqui no nosso altar. Aqui. Ele que foi, depois ele vem fundar o Via-Zen, recebe essa terra. Tem essa coisa toda, não é incrível, não? O mundo é pequeno, assim, incluindo o Japão, incluindo os Estados Unidos, é tudo pequeno. Né? É incrível, né? Aí surge isso, ele contou isso. Ele contou isso na última vez que veio aqui, que teve uma conversa, assim, biográfica com ele, né? Então ele contou essas coisas todas. A gente publicou parte disso, a gente gravou tudo. A gente publicou parte disso no Bodhisattva também. Né? São documentos, pertence à história das coisas. Né? Não? Certo. Aí depois tem esse desaparecimento do Moriyama Roshi. Né? Moriyama Roshi ia fazer um programa conjunto lá no SEB Dharmata. Nós íamos nos encontrar, fazer um retiro conjunto lá. Aí ele adoeceu repentinamente no Japão, aí ficou recolhido no hospital. Quando ele saiu para o hospital, foi para a casa de um amigo, aí saiu da casa do amigo e não foi mais visto. Nunca mais ninguém viu ele.
É o primeiro caso de corpo de transferência direta no Japão. Que você saiba, né? Ele virou luz. Mas vamos supor, é uma época onde houve o tsunami também, né? Então foi bem naquele período do tsunami. E a cidade natal dele era na região onde ocorreu o tsunami. Então pode ser que ele tenha viajado, pode ser que ele tenha sido atingido de algum modo. Assim. O fato é que ele não foi mais encontrado. Então, e o templo dele, no Japão, que é um local de retiro, né? Aí o Moriyama disse, esse é o Sebe Japão. Aí nós estamos assim, né? O Sebe Japão. A gente não chegou a visitar lá. Aí ele ficou decadente, fechado. Agora um monge de um templo próximo, ele assumiu. Tudo isso é história, né? A história vai se desenhando na nossa cara, assim direto. Eu acho muito bonito. Agora vem um monge aqui, né? Tá filmando guris no Brasil. Uma fotografia, né? Fotografia que passa rapidamente. Um mês depois já é diferente, né? As coisas são todas assim, né? Mas é muito comovente isso. Seria um encosto? Ó. Não existe encosto, mas... Como? Não é mais... Ó, isso é visão espírita. Não é, mas é. É muito bom isso. É assim. Eu acho que é o sistema, né? Ele fica, como tá vindo de uma bateria, tem um, como é que chama? Inversor, né? Então, o inversor dá um pouquinho de ruído no inversor. Isso não é encosto. Os espíritas é uma coisa científica, entende? É assim. É interessante esse contato dos espiritismos com a ciência, né? É assim. Eu acho que esse é o ponto fraco do espiritismo. Acreditar na ciência. Ele está dizendo que está baixando. Entendi. Não vai baixar. Porque nós estamos sem Wi-Fi aqui. Não está funcionando o Wi-Fi, né? Quanto que precisaria de potência para funcionar esse Wi-Fi e mais o sistema de transmissão? Tem ideia? Não chega aqui por quê? Por que não tem internet aqui já? Tá todo SEB? Sim. Essa é uma boa ideia, né? Mas ele tem um chipzinho da 3G da Vivo. Ele baixa aqui. Ele baixa direto. A coisa não quer baixar. Nossa, tá aqui. Baixa.
Baixou. É vivo. Se não fosse vivo, não baixava, né? Só os vivos estão baixando por enquanto. Mas é vivo num outro plano. Tem o plano básico e o plano 3G. Tem 1G, 2G, 3G. Ele está vindo no 13G. A gente pode brincar porque não está sendo transmitido, né? Bom, pessoal, então chegamos no ponto que realmente a gente tinha que chegar, né? É assim, a gente olhou esse aspecto da apresentação direta do aspecto último, né? Que a gente culminou com o Mahamudra, né? Então agora seria assim, em vez de começar com o aspecto secreto, que é a apresentação direta, nós começamos por um processo indireto, que é o aspecto sutil das aparências. Então, nessa parte, a gente olha as aparências, a gente começa olhando as aparências de um modo usual, e aí converte as aparências. Então, em vez da gente olhar direto o aspecto último, a gente olha as aparências, analisa e aí muda. Esse é o ponto, né? Então, a gente poderia começar com os 12 elos, né? Da originação dependente. Mas eu vou iniciar pelo Prajnaparamita mesmo. Então nós temos o texto do Prajnaparamita, página 28. Então eu vou começar comentando isso, e daqui nós vamos em direção aos 8 pontos do Prajnaparamita, e a gente vai olhando em perspectiva esse processo todo, né? Então a entrada no Prajnaparamita, ela pertence ao caminho gradual. Pertence ao caminho gradual. O caminho gradual é o que nós estamos seguindo, pessoal. Aqui a gente vai fazendo isso, mesmo que a gente seja apresentado para o aspecto último, essa apresentação do aspecto último, ela serve, na verdade, para orientar melhor o caminho gradual. Porque a gente vai precisar fazer uma acumulação. Não vejo muito jeito de a gente escapar desse processo de acumulação, assim, sabe? Por quê? Porque mesmo que a gente seja apresentado como por Mahamudra, né? Apresentado por Mahamudra. Aí, quando a gente olha para as coisas novamente, aquilo, Mahamudra desaparece. Então a gente se perde facilmente. Assim, a gente precisaria um método de olhar para as coisas, mesmo perdido, sair de dentro da experiência
que a gente chamaria de aflitiva, que é quando a gente se perde, né? Quando a gente se confunde, vê o mundo como sólido ao nosso redor, a gente precisaria sair disso e retornar para a visão Mahamudra, para a visão primordial. A gente precisa fazer isso. E esse processo é, vamos dizer, apresentado através do Prajnaparamita, né? Então, o sistema todo de treinamento gradual, ele pertence a esse texto, que termina gerando o roteiro de 21 itens, né? Então, esse texto, ele começa com os preliminares. Depois tem meditação, que é shamatha. Depois tem Prajnaparamita, que é a visão da natureza da realidade. Eu não estou olhando porque estou fazendo de cima para baixo, né? Não estou fazendo de baixo para cima. Então, nós olhamos a apresentação direta, agora a gente começa a olhar a apresentação média. Depois, a apresentação inicial. Aqui a gente tendo olhado o texto do Prajnaparamita, que é a culminância do processo de visão direta, a gente pode entender melhor as preces que antecedem o próprio texto do Prajnaparamita, né? Eu precisaria explicar para vocês também, assim, de passagem, né? Como se fosse um pé de página num texto, que Prajnaparamita tem várias versões. Então, Prajnaparamita é um conteúdo. Então tem esse texto aqui que é chamado Sutra do Coração, porque ele é o menor. Ele não é o menor, porque o menor é o Prajnaparamita em uma sílaba. Esse aqui é o Mahaprajnaparamita Hridaya Sutra, o Sutra do Coração. Sutra do Coração da Sabedoria Transcendental. Então ele revela o coração da sabedoria primordial, sabedoria transcendental. Ele revela isso. Tem outros que são mais extensos, né? Tem o Prajnaparamita de 8.000 versos, né? Que é super especial. Então, nesse momento, eu estou aspirando que a gente tome esse Prajnaparamita de 8.000 versos, né? E eu estou aspirando que o Marcelo Nicolodi traduza esse texto que eu tenho. Eu preciso falar com ele, não sei ainda como é que é essa coisa, né? E que a gente publique na Sangha. Estou com vontade, viu, Marcelo, de criar uma série do SEB mesmo, sabe? E esse seria um dos textos que eu gostaria de introduzir. Isso já é uma base para o próprio centro de estudos, assim, a gente vai gerando essa... É uma das coisas que eu gostaria. Aí depois, antes de tu ir embora, nós vamos conversar ainda, eu vou passar para ti esse texto. Como? Não é. É um outro. Então agora a gente pode entender esses versos, né? Eu espero durante esse ano a gente ter uma atividade regular de estudo com esse texto, né? Eu não sei bem como é que eu vou fazer, talvez pela internet também, ou não sei bem. Mas eu estou pensando fazer isso, assim, passar regular. Então ele começa assim: inconcebível e inexprimível Prajnaparamita. Aí vocês façam assim: inconcebível e inexprimível Mahamudra. Então nós olhamos Mahamudra, eles vão trocando o nome do aspecto primordial. Prajnaparamita não é efetivamente Mahamudra, mas é muito perto, assim, no sentido do que faz, né? O Mahamudra está mais próximo de Dharmata, Dharmakaya, aspecto primordial. Agora, Prajnaparamita é uma sabedoria que brota desse aspecto livre, de Dharmakaya. Então, Prajnaparamita é a sabedoria que nos conduz da ignorância de volta para a lucidez. Mas ele começa na ignorância, entende? Enquanto que Mahamudra já é o aspecto último, não tem ignorância. Mas aquilo está muito perto, porque um conduz aquilo e o outro é aquilo, né?
Agora, a Prajnaparamita se origina da onde? Se origina da vacuidade. A vacuidade é o aspecto último, né? É assim. Então tem uma inseparatividade nesse nível, né? Assim, Prajnaparamita, essa sabedoria primordial, aquilo que brota do aspecto último, ela é inconcebível e inexprimível. Por quê? Porque eu não consigo localizar nenhuma estrutura interna daquilo, a não ser a vacuidade. Então, da vacuidade brota isso. Então, quando eu penso Prajnaparamita enquanto a fonte dessa sabedoria, eu não consigo descrever coisa alguma. Por isso nós vamos chamar de inconcebível, inexprimível. No entanto, ainda assim, nós vamos dizer que ela é não nascida. Por quê? Porque, como a gente viu, né? As coisas surgem e cessam. Mas a natureza primordial nem desaparece, nem ressurge. Ela está incessantemente presente, ela atravessa os 6 bardos, ela é incessantemente presente. Então é não nascida, incessante. Por natureza semelhante ao céu, ou seja, ao espaço. Não tem conteúdo, ela é totalmente abrangente, permeia em todas as direções. Ela não tem suporte por baixo, como o espaço. Ela não tem limite como o espaço. Semelhante ao céu. No entanto, quando a pessoa olha para as coisas e manifesta uma clareza que conecta a aparência com o aspecto último, aí surge uma cognição. Essa cognição ela é discriminativa, ou seja, eu olho para alguma coisa que é aparente, ilusória, então eu discrimino aquilo. É uma cognição que me permite explicar aquilo, ver a vacuidade daquilo. Então é uma cognição. Mas ela é discriminativa, porque eu localizo alguma coisa como separado. Mas é prístina, ainda que seja discriminativa e cognitiva, ela é prístina. Ela não tem nenhuma estrutura por dentro que contamine a visão. E ela pertence a uma consciência. Essa consciência surge desse próprio movimento. Essa consciência é uma consciência autônoma. É uma consciência autossurgida. Então ela é a mãe de todos os Budas dos 3 tempos. Todos os Budas dos 3 tempos, eles terminam sendo apontados como Budas porque eles manifestam isso. É a mãe de todos os Budas dos 3 tempos. A você eu presto homenagem. Isso, de modo geral, quando a gente começa a estudar ou fazer a prática do Prajnaparamita, a gente repete esses versos, a gente recita isso, né? Masanjame Shera Paruchimake Bigagnan Kayuni Sosorari Yeshe Choyua Kusangyawe Yongla Chasalo Masanjame Shera Paruchimake Migagnan Kayuni Sosorari Yeshe Choyua Usangyawe Yongla Chasalo Masanjame Shera Paruchimake Migagnan Kayuni Sosorari Yeshe Choyua Sangyawe Yongla Chasalo. Se
Se a gente tiver um Wi-Fi de celular aqui, não consegue transmitir? Não? É pouca banda, né? Depois coloca, né? Aí vem o título, o abençoado coração da sabedoria transcendental. Homenagem à abençoada Prajnaparamita. Assim eu ouvi. Uma vez o abençoado estava residindo em Rajagriha, na montanha do Pico dos Abutres. Junto com ele estava um grande grupo da Sangha dos monges e da Sangha dos bodhisattvas. Então, volta e meia, tem uma delegação do SEB que vai lá no Pico dos Abutres, né? Agora, recentemente, estava a Estela lá também, a Estela e a Lia. Lia Beltrão estava lá, estavam as duas, mandaram uma fotinho dela, um selfie. Nós e o Buda, Pico dos Abutres, né? E aí, eu não tive lá, mas eles dizem que é um lugar pequeno, assim, né? Um lugar pequeno. Então, essa coisa de grande grupo da Sangha dos monges, da Sangha dos bodhisattvas, ou era uma época que os monges eram tudo pequenininho, né? Ou aquilo era empilhado no espaço sutil, assim, né? Em dado momento, o abençoado entrou no Samadhi, que examina diferentes tipos de Dharma, chamado profunda iluminação. E ao mesmo tempo, o nobre Avalokitesvara, o Bodhisattva Mahasattva, enquanto praticava a profunda Prajnaparamita, viu que os 5 skandhas eram vazios por natureza. Então aí começa Prajnaparamita, né? A gente começa com os skandhas, a gente não começa com a natureza primordial. A gente começa com a aparência. 5 skandhas. O que são os 5 skandhas? Forma, sensação, percepção, formação mental e consciência. Samsara. Samsara é um básico. Então o que é? O samsara é composto de formas separadas de nós, sensações, a gente pega aquilo como se fosse super sólido, percepções, que parece confiável, estruturas mentais, que são estruturas de apoio, são construções internas, estrutura kármica. E consciência, que é a mente que fica olhando de modo dual, avaliando as coisas, correndo para cá, para lá, tentando produzir processos causais. Aí, Chalenzig, ele viu que o samsara inteiro opera pelos 5 skandhas. Isso nem é uma verdade budista apenas, isso, o pensamento pré-budista já localizava os 5 skandhas e já apontava os skandhas como a base do samsara, né? Agora, o budismo começa nesse ponto, né? Aí Chalenzig olha isso e diz, os 5 skandhas, eles não têm solidez, eles são vacuidade. No Zen tem uma frase imediata aqui, que diz, e assim ele percebe que o sofrimento pode cessar. Aqui no texto tibetano não tem. Esse texto tibetano, ele foi copiado de uma pintura na parede do mosteiro de Samye, que é o mosteiro de Guru Rinpoche, no Tibete. Esse é um texto super antigo. Então, pelo poder do Buda, o venerável Sariputra disse ao nobre Avalokitesvara Bodhisattva Mahasattva: como deveria proceder o filho ou a filha de nobres qualidades que quisesse praticar a profunda Prajnaparamita? Então aí vem essa pergunta é geradora do texto. Porque aí vem Chalenzig, ele vai responder, né? Vai responder como praticar. Então o Prajnaparamita, o Sutra do Coração, é um manual de prática. Por ter sido perguntado desta forma, o nobre Avalokitesvara Bodhisattva Mahasattva disse ao venerável Sariputra:
Ó Sariputra, um filho ou uma filha de nobres qualidades que desejasse praticar a profunda Prajna Paramita, deveria haver assim. Todos os 5 skandhas têm a natureza da vacuidade. Forma é vazio, vazio é forma. Forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. Do mesmo modo, sensação, percepção, formação mental e consciência são todos vacuidade. Assim, Sariputra, todos os dharmas são vacuidade. Então, esse é um ponto, né? É o ponto no qual nós estamos fazendo a transição. Se a gente olha para as aparências e a gente vê a vacuidade. Esse é o ponto. Então a gente vai ter que desenvolver essa habilidade. É diferente esse ensinamento do que a gente estava olhando, porque nós estamos olhando a apresentação direta do aspecto último, né? Aí Tilopa vem, o Mahamudra não tem nascimento, não tem forma. Ele começa a falar de Mahamudra direto. Aqui nós não estamos falando de Mahamudra, não estamos falando do aspecto último. A gente está falando de forma, sensação, percepção, formação mental e consciência, que é o que a gente consegue ver. Então a gente está começando na margem da ignorância e vai em direção à margem da liberação, né? Não, ele está em Irupakaya. Ele está em um corpo de Nirmanakaya, ele é alguém. Assim. Por isso que ele conversa com o Sariputra, né? Assim. Então, naturalmente, a gente pode dizer que não era Avalokitesvara. Mas é como, por exemplo, sua santidade Dalai Lama é considerada uma emanação de Avalokitesvara. Mas aí, em vez de dizer que era o Dalai Lama, a gente diz que era Avalokitesvara. Porque ele estava falando desde esse ponto, né? Não é, esse é o encosto budista, assim, uma coisa meio assim, né? Ele baixou o Avalokitesvara, a pessoa não precisa mais dizer que foi eu que falei. Falou o Avalokitesvara. É assim. Não é bem assim, mas é assim. Então tem esse ponto, né? Porque, por que não é bem assim? Porque a Avalokitesvara, que está lá no plano 3, alguma coisa, 3G, a Avalokitesvara, ele não é um ser. Essa é a diferença, entende? Isso até tem mais conexão com a tradição Yorubá do que com a tradição espírita nesse sentido, sabe? Porque na visão Yorubá, as deidades, elas não são seres, elas são forças. Então aqui é um pouco isso, entende? Então vamos dizer, Cherenzig é uma inteligência compassiva que qualquer um pode acessar, aquilo está disponível. Não é um ser que então diz, olha, eu sou aqui, eu sou inteligência compassiva, veja bem, faça isso, não faça aquilo, não é assim. E aí quando ele surge para a pessoa manifesta uma inteligência compassiva. Então isso está mais ligado assim, por exemplo, nós, tomados pelo amor, a gente olha e faz certas coisas. Mas não tem uma pessoa que seja o amor. É o amor. É assim, né? Então, aí a gente está olhando esses cinco aspectos, né? Esses 5 skandhas. Aí tem forma. Para nós, depois de a gente ter olhado isso desse modo, é óbvio que a forma é vazia, entende? Eu não vou nem explicar. Eu vou explicar. É que eu estava usando a palavra forma diferente da palavra objeto. Eu já criei essa separação direta, assim, sabe? Porque, por exemplo, o objeto é o barro, a forma é o tijolo. O objeto é o barro, a forma é a parede. O objeto é um monte de tijolos, ferro, cimento, a forma é o templo. Ela é sutil, entende?
A forma é sempre sutil. A base é um apartamento meio estranho, assim. A gente vê o lar. Aquilo vai indo, né? Então o substrato é um ser com um topete virado pro lado, assim. Aí, o que a pessoa está vendo? Está vendo um namorado. Aquilo é uma coisa... pertence à forma, pertence a uma coisa que... profunda. Então esse é o ponto. Então a forma, ela também é móvel, ela é vazia. Ela é coemergente. Ela coemerge com a mente. Esse aspecto, assim, por exemplo, de compreender que aquilo que eu vou chamar de objeto não é um objeto, é uma forma, que essa forma é coemergente com a mente, que ela é vazia, portanto, no sentido de que não está no substrato o que está ali, né? Do mesmo modo que numa foto não tem o filho. A foto é vazia do filho, mas a gente vê o filho, então a gente vê a forma, a gente não precisa substrato para ver a forma. E isso nos permite também entender que a forma, ela surge luminosa, por luminosidade da mente. Quando a gente entende a luminosidade da mente operando sem esforço, produzindo a forma, e a forma sendo sustentada sem esforço, nós olhando em todas as direções, vendo isso sem esforço, nós estamos na mandala correspondente. Essa visão, ela permite acessar diretamente o poder criativo da mente. Aí quando nós olhamos as aparências, a gente está acessando de modo direto, sem nenhum tipo de cognição, nós estamos acessando o poder criativo da mente, assim, direto. A mente se revela diante de nós. Como é que ela opera? Pelas aparências que surgem. Então esse ponto, ele é a culminância do processo de meditação. Aqui nós não estamos nesse ponto ainda. A gente está olhando a forma, nós estamos um pouco confundidos, a gente não sabe que a forma não é o objeto. A gente confunde forma com objeto. Eu crio duas palavras, né? No fim elas são, podia se dizer que é a mesma coisa, mas eu crio duas palavras só para distinguir isso, para ver como a gente constrói. O objeto é como se fosse o substrato, né? Na verdade, esse substrato também é uma forma, mas eu não quero aprofundar muito isso para não confundir ainda mais, né? Eu tenho um substrato que é uma definição onde a forma não aparece, né? No caso de uma foto, eu posso ver ali, eu tenho papel e toner, né? Esse é o substrato, mas eu vejo o filho. Então eu posso usar essa linguagem, porque eu vejo que eu tenho uma construção em cima daquele substrato, né? Daquele objeto, papel. Eu tenho uma construção em cima, é visível. Agora, se eu disser que eu tenho papel e toner, a noção de papel também é, e o toner também é, entende? Mas eu não vou descer essa análise desse jeito. Não vou. Quando a gente desce a análise desse jeito, isso é feito especialmente no budismo Theravada, budismo tradição Pali, faz isso. Pega aquilo e também não é. Pega o outro e também não é. Pega o outro e também não é. Ele vai indo e vai encontrar o vazio. Assim, encontra os átomos e encontra o espaço entre os átomos e aquilo desaparece tudo. Não tem nada. Aí aos poucos a gente reconstrói. Então tem isso, aquilo se combina e produz uma outra coisa, aí a gente vê uma outra coisa, vê uma outra coisa, aí vê isso. Se a gente pegar essa visão, agora tentar generalizar, a gente também não consegue apresentar o cosmos a partir dessa visão, também não dá. Então é aquilo que eu tinha falado ontem, né? A gente tem uma mancha no espaço básico, tem uma mancha de convencionalidade que surge como um mundo, surge como um universo. Se a gente vai muito para baixo, o universo some. Se vai muito para cima, ele some também. Mas no meio, ele tem uma convencionalidade que opera, que funciona. Agora nós estamos olhando o núcleo disso,
que se manifesta por forma, sensação, percepção, formação mental e consciência. Parece, como nós estamos no centro, nesse núcleo, a ilusão se estabelece totalmente e aquilo tudo funciona. É bonito de ver isso, assim, sabe? Por exemplo, os pássaros voltam para casa, as crianças vão para a escola e voltam para casa. A casa parece sólida, pai e mãe parecem sólidos, os irmãos, os professores, os colegas, tudo é sólido, as árvores, o caminho, tudo é sólido. Mas na verdade é tudo... É assim, né? Tudo flui e flutua. Mas a gente vê tudo como sólido. E aqui nós estamos vendo forma, sensação, percepção, formação mental e consciência como externos e autônomos, existindo por si mesmo. Esse é um núcleo do samsara. Esse núcleo do samsara, ele cria naturalmente desejo e apego. Essa estrutura de desejo e apego, ela é desejo e apego a coisas flutuantes. Ela está tudo flutuando. Portanto, o desejo e apego, ele em si mesmo é gerador de sofrimento. O Buda não tem nada a ver com isso. O Buda chegou e já estava tudo funcionando assim. Ele chega no centro dessa nuvem ilusória que é o samsara, e ele vai ajudar as pessoas a compreender como isso não é sólido. Ele vai nos ajudar a ultrapassar essa sensação e operar de um outro jeito. Então nós estamos fazendo isso. Aí começa esse ponto, né? O que eu penso que são objetos são formas. As formas são vazias, elas brotam de modo coemergente. Do mesmo modo, junto com as formas, as sensações também são vazias, coemergentes. As percepções, as estruturas da mente que eu penso que são sólidas, elas também não são sólidas. E a mente que opera e chega a conclusões e vai para cá para lá, ela também não tem nada sólido. Então, nesse sentido, nós vamos dizer que os 5 skandhas têm a natureza da vacuidade. Também se aplica assim, por exemplo, quando a gente pode dizer que por ele ter a natureza da vacuidade não tem nada. Mas a gente pensa, mas então como é que isso aparece? Então quando a gente vai falar da natureza da vacuidade, a gente entende que tem a luminosidade presente. A vacuidade e luminosidade, ela produz isso, por coemergência ela produz as aparências. As aparências luminosas são vazias. Então vacuidade e luminosidade são inseparáveis. Mas aqui a gente não está com essa explicação toda. Aqui simplesmente a gente diz, forma é vazio, vazio é forma. Forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. Então a gente precisaria contemplar isso, né? Então aqui dentro não tem essa linguagem toda. Não tem isso, né? Mas aí tem a contemplação. Então havia um tempo que as pessoas também não precisavam de muitas explicações. Elas olhavam isso e entendiam, né? Agora nós estamos nesse outro tempo. Eu gosto de juntar essas coisas assim, sabe? A gente pode ouvir de vários lados e junta e entende como é que isso se apresenta, né? Então forma é vazio, vazio é forma. Forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. Do mesmo modo, sensação, percepção, formação mental e consciência são todos vacuidade. Assim, Sariputra, todos os dharmas são vacuidade. Os dharmas são objetos, são formas, são aparências diante de nós, né? Todos os dharmas são vacuidade. Então aqui é o nosso roteiro de meditação, né? Todos os dharmas são vacuidade. A gente precisaria olhar isso. Todos os dharmas são vacuidade. Eles não têm características separadas. As características são coemergentes. Eles são não nascidos e não cessam. Por quê? Porque eles surgem a partir da luminosidade da mente. A substância deles não é algo que tenha se agregado num certo momento e então surgido. Aquilo brota por coemergência. Sendo assim, sendo manifestação da luminosidade da mente, eu não posso dizer que eles são impuros. Eles são uma manifestação maravilhosa da operação da mente fundamental. Então as aparências, elas não têm nada de problema.
Elas são o resultado de uma magia, magia da luminosidade da mente. Mas se eu falar de impureza em algum momento, a impureza é justamente o surgimento das aparências associada à fixação a elas. Então, quando as aparências surgem, eu não posso dizer que elas são totalmente livres de impureza, né? Elas não diminuem nem crescem. Quando há alguma alteração, quando a gente vai dizer que elas diminuem ou crescem ou decrescem, nós temos primeiro uma fixação numa aparência e de dar um nome para aquilo. Aí quando a gente dá um nome, quando muda, a gente diz que aquilo mudou. Mas não é que aquilo mudou, aquilo é uma outra coisa. Mas eu começo a dizer que aquilo cresce e decresce. Eu crio uma entidade. Quando eu crio uma entidade, eu tenho a sensação que a entidade muda, né? É como quando a gente olha para um rosto na nuvem. Eu olho um rosto na nuvem, eu digo, o rosto agora está se alongando, agora o rosto está se dissolvendo. Eu não tenho rosto. Então eu não tenho como dizer que cresce ou decresce. Portanto, Sariputra, aí ele vai dizer, agora ele vai falar sobre a vacuidade, né? A vacuidade não tem forma, nem sensação, nem percepção, nem formação mental, nem consciência. Então ele está falando sobre essa condição livre da mente, né? Então essa condição livre não tem forma, nem sensação, nem percepção, nem formação mental, nem consciência. Não tem olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente. Não tem aparência, som, cheiro, sabor, tato e objetos da mente. Não tem os elementos de consciência relacionados aos olhos e aos demais sentidos físicos. E não tem mente ou elemento de consciência da mente. A gente precisaria fazer essa prática de meditação, né? Então o Prajnaparamita é um roteiro de meditação. A gente precisaria ir contemplando de tal modo que a gente ultrapassa a rigidez que as aparências oferecem. Não tem ignorância, nem extinção da ignorância, que são os 12 elos, e nem os elos subsequentes até a velhice e morte e a extinção da velhice e morte. Do mesmo modo, não há sofrimento ou origem do sofrimento ou extinção do sofrimento. Nem caminho, nem sabedoria, nem realização, nem não realização. Acho que pode baixar um pouquinho. Eu deixei mais perto para... Portanto, Sariputra, uma vez que os Bodhisattvas não têm nada para atingir, eles se manifestam através da confiança na Prajnaparamita. Uma vez que não há obscuridades mentais, não há medos. Então, por exemplo, na vacuidade, não há obscuridades mentais, não há substrato, não há conteúdo. Não havendo conteúdo, não há apego, não há fixação. Não havendo apego e fixação, não há medo. Transcendendo completamente as visões falsas, atinge o derradeiro Nirvana. Todos os Budas dos 3 tempos, por repousarem na Prajnaparamita, atingem completamente a iluminação perfeita e insuperável. Portanto, o mantra da Prajnaparamita, o mantra da grande lucidez, é um mantra insuperável, o mantra que torna igual o que é desigual, o mantra que pacifica por inteiro todo o sofrimento. Então, todos os Budas dos 3 tempos, pelo fato de eles repousarem nesse lugar que é sem conteúdo e livre, eles atingem completamente a iluminação perfeita e insuperável e veem as coisas como elas são. Portanto, o mantra do Prajnaparamita, o mantra da grande lucidez, de Rigpa, é o mantra insuperável,
O mantra que torna igual o que é desigual. O mantra que pacifica por inteiro todo o sofrimento. Uma vez que não produz engano, deveria ser reconhecido como verdadeiro. O mantra Prajnaparamita é recitado assim. Aí vem o mantra, né? Sariputra, é dessa forma que o Bodhisattva Mahasattva deveria treinar-se na profunda Prajnaparamita. Então, o abençoado retornou de seu samadhi e louvou o nobre Avalokitesvara, o Bodhisattva Mahasattva, dizendo: muito bom, ó filho de nobres qualidades. Assim é, assim é. É exatamente como ensinou. Deve-se praticar a profunda Prajnaparamita. Todos os Tathagatas irão felicitar, ou seja, todos os Budas irão felicitar. E aí eles se despedem. Tem a descrição, né? Então a gente tem aqui Prajnaparamita, né? É assim. Então, baseado nisso, tem alguns comentários e surge também o roteiro de meditação dos 8 pontos do Prajnaparamita, né? Prajnaparamita em 8 pontos. Então, como que a gente pode meditar? A gente pode meditar direto, segundo o texto do Sutra. Mas eu vou trazer aqui um roteiro que essencialmente faz a mesma coisa, mas de um jeito que inclui a coemergência, né? Então, esse roteiro de meditação é assim: nós vamos fazer uma prática na qual nós saímos da aparência comum e vamos em direção à visão ampla, né? Nós vamos fazer essa prática. Então, para isso, tem uma motivação. A gente começa com a motivação, que ela torna mais aguda a nossa disposição, né? Então, a gente entende que nós estamos no lugar certo, no tempo certo, com o ensinamento certo, com os companheiros corretos, no momento adequado. Aí tem o item 1. No item 1, nós tomamos um exemplo prático à nossa frente. Alguma coisa que... Qualquer coisa do... Eu pego sempre o templo, né? Então a gente tomou o templo. Aí a gente contempla o item 2, contempla a coemergência. Vê como o templo surge inseparável do olhar. Se eu não tiver um olhar de templo, o templo não surge, né? É assim. A gente tem muitos outros exemplos. A gente pode pegar o carro da própria pessoa, né? A gente pega o carro. Aí teve uma época que o carro não era nosso. Agora a gente diz: esse é o meu carro. Vai surgir um tempo que a gente vai vender também. E aquilo não é mais nosso carro. Então, ainda que não mude as rodas, não mude coisa nenhuma, meia hora antes, qualquer coisa que acontecesse com ele seria um problema. Meia hora depois, aquilo, tudo bem. Isso não é mais um problema, assim, né? E na relação com as pessoas também surge isso, que é super delicado, assim, comovente, né? E perturbador, né? Então, por exemplo, a pessoa tem um namorado, uma namorada, tudo que acontecer com ele, especialmente as mensagens do WhatsApp que ele manda e recebe, aquilo tem uma grande importância, né? Aí vem um tempo em que não importa onde a pessoa estiver, com quem estiver, onde for, aquilo também não tem importância. Mas a foto da pessoa é igual. Então tem uma mudança. Essa mudança, a gente percebe que ela não se dá senão na coemergência, no modo pelo qual nós construímos a visão do outro. Então a visão muda, a visão mudou. A visão é coemergente. Agora, quando a gente olha para o outro é uma forma. A forma do outro mudou. Ainda que a gente podia dizer que o objeto do outro é essencialmente o mesmo, mas a forma dele mudou. Assim. Então, a forma é coemergente. Ela é inseparável da nossa mente.
ela surge luminosa. Tem um aspecto mágico nesse surgimento da forma. No budismo tibetano tem a descrição do soberano supremo, aquele que constrói o mundo, né? Que essencialmente é a mente. A mente constrói o mundo. É assim. Então nós construímos através desse processo de coemergência. Quando a gente entende isso, a gente entende essa afirmação espírita. Isso é, isso não é, isso é. Por quê? Porque, por exemplo, a gente aponta aquilo. Isso é, não importa o que a gente possa dizer, isso é meu carro. Ou isso aqui é a minha terra. A pessoa comprou uma área de terra, levou os amigos e disse, isso aqui é a minha terra. Está aqui o documento, registrado no cartório de imóveis, declarado no imposto de renda. Aquilo está realmente. A pessoa faz isso, aí quando a pessoa diz isso, o regato sorri, as árvores sorriem, a terra sorri, as colinas sorriem. Porque elas já viram muitas outras pessoas com documentos passando por ali, ao longo dos últimos 1000 anos. E aí tem outra pessoa com outro documento. A pessoa está falando de forma. Ela não está falando de nada que tenha substância real. Está falando de forma. Então, a gente diz, isso é. Mas isso não é. Isso não tem uma substancialidade. Mas enfim, ainda que não tenha substancialidade, isso é. Então isso não é, isso não é, isso é. O primeiro isso é enganado, é ilusório, é ingênuo. Desse primeiro isso é, vem o isso não é. Dessa negação que é mais lúcida, brota a terceira afirmação, que enfim, mesmo não sendo, é. A gente pode aplicar isso também para um jogo de tabuleiro, né? Esse é o bispo. Esse é o bispo, óbvio. Qualquer pessoa com 2 neurônios sabe que isso aqui é o bispo do jogo. Você está pensando o quê? A gente vai, mas isso não é um bispo, né? Não é. Aí eles concordam. Mas é. Então, a terceira afirmação é uma afirmação, aquilo dentro da bolha é. Seria mais ou menos assim, né? A primeira afirmação é, isso é cosmicamente. A segunda afirmação é, isso não é cósmico. Isso não é assim. Vale em todas as direções. Portanto, não é. A terceira afirmação é, isso é, mas dentro de uma bolha de realidade onde isso esteja operando. Aí quando a gente entende o terceiro é, a gente entende que esse terceiro é um é inseparável da vacuidade. Porque aquele é um é que não aprisiona. Ele está dentro disso. Né? Então nós estamos olhando a natureza da realidade. A gente sempre opera, de modo geral, né? A gente opera com o primeiro é. Tudo é cósmico. É assim, aquilo é. Por isso a gente precisa da segunda afirmação. Isso não é. Aí vem a terceira, né? A terceira é parecida com a complementariedade da física quântica. Isso é dentro dessa bolha com esses referenciais. Aí isso brota assim, mas isso é vacuidade. Tem a substancialidade da vacuidade. Não tem uma prisão, não tem uma rigidez ali. Por coemergência aquilo pode mudar. Aí nós começamos a entender como é que o mundo funciona, porque o mundo funciona pela terceira afirmação. Assim, aí a menina leva o Jorge para
conhecer a mãe dela, né? Olha, mamãe, esse aqui é o Jorge. A mãe, tá. Ela olha sempre pela terceira afirmação. Isso é, mas passa. Aí eu assim, né? Ela não vai olhar pela primeira afirmação. Isso é... Assim. Aí quando surge uma crise, a menina entra em crise. Por quê? Porque ela olhava como algo sólido. Aí ela entra em crise. Assim. É interessante esse processo assim, né? Aí quando vocês começarem a namorar, vocês sempre digam, isso é, isso não é, isso é. Né? Essa é a verdade que protege os praticantes assim. Aí vem o 2B. 2B é assim. Eu acho esse 2B super importante, sabe? Porque quando a gente começa a analisar a realidade das coisas, a gente sempre encontra um outro referencial para atestar de novo a rigidez da existência das coisas. A gente encontra muitos argumentos para provar a rigidez da existência, né? Então, é super importante entender a coemergência da mente com a forma. Mas aí a gente entendeu a coemergência da mente com a forma. Aquela forma surge de modo coemergente. Mas aí vem uma coisa, ou seja, eu entendo que isso é coemergente, né? O Jorge brota coemergente com a minha mente. Mas vamos pensar, e essa energia que eu sinto? Aí tem a energia, né? Aquela energia real. A gente tem a tendência a achar que a energia é real. Né? A energia também é coemergente. Todos os objetos se manifestam junto com a energia. Então a gente precisa compreender isso. Caso contrário, a gente fica fixado. A gente pensa que é uma questão cognitiva, que é uma questão discursiva, e não é. As coisas são cognitivas e elas têm uma energia junto. Aí a pessoa diz, ok, tá bem. Isso é assim, né? Porém, parece que isso é vazio, mas não é. Porque aí a pessoa descreve uma conjuntura. Naquela conjuntura é perfeitamente natural que tenha aquela conclusão lógica e que a energia se manifesta daquele modo. Então nós temos a tendência a sustentar uma paisagem da mente que dá significado para aquilo. Então, pela paisagem da mente, aquilo se torna sólido. A gente precisa entender que a paisagem da mente também é coemergente. Aí tem uma questão que surge assim, né? Quando a mente está operando de um certo jeito, as aparências surgem de um certo jeito, a energia acompanha e tem uma explicação contextualizada daquele surgimento todo. De modo geral, nós podemos também descrever a nós mesmos. Então, junto com isso, surge a identidade. A pessoa está vendo aquilo, ela atesta internamente, ela diz, não, mas isso é assim. E ela se sente construída e existindo naquele contexto. Então tem uma identidade junto. Então, de modo geral, quando essas coisas, quando as formas flutuam, a energia flutua, a paisagem flutua e as identidades perdem o chão. Então a gente entra em crises que incluem as próprias identidades. Então, por exemplo, uma pessoa perdeu um emprego e a pessoa duvida de si mesma. Isso está tudo junto, assim. Por quê? Porque o contexto onde o emprego existia, a forma, a energia, aquilo está tudo inseparável da própria identidade da pessoa. Aí a pessoa, ela vacila, ela entra em crise.
Agora, se a pessoa entender mais ou menos isso, ela ainda pode tentar descrever que há uma coerência, uma realidade nisso tudo fixa, porque há uma causalidade. Causalidade seria assim. Então vamos supor que eu não vá no meu trabalho hoje, eu não sou um funcionário, tudo bem, então, vamos supor que eu não vá. Isso vai dar um maior problema. É evidente que eu existo como funcionário, tudo isso é real. Então tem uma causalidade. Se a gente escapa dessa causalidade, a gente vê a causalidade também como vazia, a gente pode escorregar porque tem um propósito. Então nós temos um propósito em mente, nós estamos andando numa certa direção, fazendo uma certa coisa. Por isso eu sou essa identidade, por isso que a forma é assim, a energia se movimenta desse jeito. Tem uma causalidade, porque tem um propósito. Então, o propósito dá uma sensação de realidade. Se não for um propósito, tem uma visão estratégica. A pessoa tem um propósito, mas tem uma coisa mais ampla que é assim, agora eu faço isso, depois eu vou fazer uma outra coisa, quando eu completar aquilo, então eu atinjo o ponto que eu quero, que é uma visão estratégica. A visão estratégica dá um sentido de realidade também. Aí tem uma noção de coerência, que também pode dar um sentido de realidade. Ou seja, eu fiz isso, agora eu fiz aquilo, isso aqui está dentro de um contexto coerente, que é uma realidade verdadeira. Aí a gente escapa da coerência, aí tem ainda a possibilidade de surgir uma urgência. Então surge uma urgência, a gente tem que tratar aquilo tudo como real, assim, repentinamente. Então a gente trata aquilo como real. E a coemergência, em todos esses casos, ela une a mente com a forma, com a energia, com a paisagem, com a identidade, causalidade, propósito, visão estratégica, coerência e urgências. Tudo isso se traduz como uma bolha de realidade. Então, de modo geral, onde nós estamos manifestando uma identidade, nós temos visão estratégica, propósito, causalidade, coerência, urgências, paisagem, energia, forma, e a nossa mente opera junto com isso tudo, como se isso fosse totalmente sólido. Mas isso é um conjunto de formas que é descrito como uma bolha de realidade. As bolhas de realidade vão mudando. De repente a bolha inteira muda. É assim. Né? Diferentes pessoas estão em diferentes bolhas de realidade. A bolha de realidade é a descrição das paredes da prisão. Se nós tentarmos nos mover além da flexibilidade natural desses fatores todos, ainda que isso sejam formas que não sejam totalmente reais, nós vamos sentir dor. Por vezes esse processo todo ele se move e nos pressiona em algum lugar e nós sentimos dor. Há a situação aonde nós, que é o usual, nós vamos fazendo as transições, mudando as aparências ao redor, para que a dor se reduza ou que a dor desapareça. Então a gente tenta mudar o mundo externo. Isso é o recurso usual do samsara. A gente cobra dos outros que os outros sejam diferentes, cobra do mundo que o mundo tenha uma outra característica, né? Assim, cobra do trabalho, cobra da esposa, cobra do marido, cobra dos pais, mães, cobra que eles sejam diferentes. E tem um outro processo que é um processo no qual nós temos mais realidade, a gente muda o processo interno. A mudança do processo interno é muito mais hábil, muito mais ampla. Há algumas circunstâncias que a gente pode ter muita habilidade, pode ter a ajuda dos amigos para ir mudando as coisas externas. A gente vai mudando. Mas tem um momento que não tem mais como mudar. Aí se a gente não tiver uma flexibilidade interna para mudar, nós vamos passar por uma coisa que a gente vai considerar traumática, problemática. Assim. Então é inevitável que de tanto em tanto a gente seja cobrado por coisas que não vão flexibilizar.
Se nós não tivermos a habilidade de mudar o olhar, nós vamos passar por grandes problemas. Por isso que a questão da vacuidade é crucial para ultrapassar o sofrimento. A gente, como pai e mãe, a gente tem como neutralizar as aparências externas para proteger os seres. Mas a gente não pode mais do que um tanto. Essa é a nossa tragédia. A gente não gostaria de se sentir limitado. Mas todos os pais, eles têm um pouco de susto justo nisso, né? Porque eles sabem que eles não vão conseguir proteger verdadeiramente os filhos das coisas que eles já viram que são problemáticas. E nós somos exemplo disso, né? Nós somos os filhos. E os pais não conseguiram nos proteger, mais do que um tanto, né? É assim. É isso, e os nossos filhos vão entrar em situações semelhantes às nossas. É isso. Então esse é o ponto. Aí nós contemplamos isso. Por que a gente contempla esse aspecto? A gente contempla para ganhar uma flexibilidade diante da aparente rigidez de tudo. A aparente rigidez de tudo é a corda da prisão. Se nós tivermos a compreensão de que isso não tem essa solidez toda, a gente é capaz de fazer movimentos que estejam além da limitação. Né? Então vamos supor, a pessoa está perdendo o jogo, né? Jogando xadrez, perdendo o jogo. Mas por uma razão inexplicável, a pessoa só faz os movimentos permitidos pelo jogo, por isso podia fazer um outro movimento no tabuleiro. Mas não tem nada que impeça. Mas o jogo impede, né? Aí a gente não faz. Mas do mesmo modo que a gente poderia fazer e não faz, a gente também não precisaria tomar tão a sério o jogo e sentir perdedor daquilo, né? É assim. Isso é a paisagem, né? Isso é a bolha. Eu levo a sério aquela bolha. Então nós não temos essa prisão a esse nível na bolha. Como é que a gente sabe que não tem? Porque passa 10 anos, passa 20 anos, a pessoa deixa de chorar, deixa de estar fixado daquele modo. A pessoa constrói a sua vida de um outro jeito e aquilo passa. Maravilhoso que a pessoa não precisa desperdiçar 20 anos sofrendo para depois ver que os 20 anos foram inúteis. Ainda o sofrimento aquele foi inútil. Melhor a pessoa, quanto antes a pessoa entender, melhor, né? Tem algumas pessoas, eu acompanhei assim na sanga, né? Pessoas que levam 5 anos, 8 anos para se recuperar de uma demissão. A pessoa fica fica abalada, né? Ela fica abalada, ela também não encontra um pé assim. Por exemplo, ela tá dentro de um emprego. Teve um desses praticantes assim, né? Aí ele dizia, eu estou no lugar certo, eu vou me aposentar aqui. Aquilo acho que não deu um mês, o Guru Rinpoche ouviu. Vocês falam essas... assim, né? O Guru Rinpoche ouviu, isso está muito apegado, precisa de uma outra experiência, assim, né? Veio uma demissão, assim. Ele era daqueles funcionários que ganhava viagens para Hawaii, viagens para cá ou para lá, com prêmios de produtividade, coisa. Ele era isso, assim, super conceituado. Foi demitido. Ele passou super mal. Super mal. Porque aí tem um abalo na autoestima, assim, da pessoa. A pessoa já não sabe mais. Eu acho que eu estava raciocinando tudo errado. Como é que eles me demitiram? Eles precisam de mim? E a pessoa, ela sabia fazer aquele trabalho, mas ela já não sabia muito fazer outras coisas que não aquilo. E não tinha vontade nenhuma de fazer uma reciclagem, fazer uma outra formação e competir com aqueles que tinham 30 anos menos do que ele. Que já vinham com uma outra mente, trabalhando em grupo, fazendo outras coisas, assim, com uma outra linguagem, né? Ele ainda vinha de carro preto, terno e gravata. É assim, aí a gurizada toda dá uma olhada nele assim, alta, baixa, e vira pro lado e vai seguindo a vida. Né? Ele, baseado no respeito, na alta importância, né?
aquilo não funcionava, né? É outra geração, assim, né? Aí ele levou um longo tempo para se endireitar, assim. No meio desse longo tempo, aí tem crise familiar, crise de imagem com os filhos, e aquilo tudo é uma confusão, entende? Por quê? Porque todos esses fatores, a forma, energia, paisagem, identidade, causalidade, propósito, visão estratégica, coerência, urgência, tudo isso voa em pedaços, assim. Então é super importante que a gente faça um tratamento prévio, assim, né? Ou seja, olhar tudo isso como vacuidade. Entender a coemergência disso, né? Isso inclui também, isso não é a qualidade central aqui, mas se inclui uma dose de humildade, né? Humildade no sentido de não ficar fixado numa identidade, se considerar alguma coisa estável além das circunstâncias do mundo. A pessoa está no meio das circunstâncias do mundo e não está entendendo ainda. Aí as crises são variadas, né? Tem uma outra pessoa que eu tenho acompanhado, ela teve um AVC, ficou paralisado. A pessoa nunca está preparada para ficar paralisada, entende? De modo geral, é melhor morrer. Aí a pessoa fica totalmente dependente dos outros. Tem um nível de abuso dos outros também, no sentido de que eles não vão cuidar da pessoa como a pessoa acha. A pessoa tem dores fantasmas. Elas pode ter horas de dor por dia que ninguém sabe qual é a origem daquela dor. A energia não circula no corpo direito. A pessoa fica sem futuro. A pessoa não entende seu passado. Ela se confunde, se atrapalha, assim. A pessoa às vezes chora porque acha melhor morrer. Mas, enfim, a pessoa tem algum nível de vida. A pessoa fica amarga. Super difícil. Se é um praticante, eu acho que ainda é um pouco mais fácil, assim. As pessoas que não são praticantes, elas ficam super atrapalhadas. Então, quando a gente vê esse conjunto, assim, a coemergência, a gente está olhando a vacuidade, mas a vacuidade, ela nos ajuda a sair pela porta do fundo, assim, aquilo preteou na frente, sai pela porta do fundo, tem uma saída, assim, né? Aquilo não é fixo. Então eu considero super importante a gente olhar as nossas próprias vidas, tudo aquilo que parece muito sólido, com esse olho. Aquilo tudo é coemergente, né? Tudo é coemergente. Isso não quer dizer que a gente tem que abandonar as coisas, não. Nós estamos no meio daquilo, a gente não precisa abandonar. Abandonar é um extremo, se fixar é outro extremo. E nenhum extremo resolve. Se eu resolver abandonar, eu estou considerando aquilo tão sólido, né, que então eu penso que eu tenho que negar. Não, nós estamos andando de uma forma leve em meio às circunstâncias. Isso só não está fixado, né? Então esse é o resultado do aspecto da vacuidade. Super útil. Então, como nós somos praticantes yogis da vida cotidiana, melhor que a gente pegue as coisas da nossa própria vida, que são exemplos diretos e claros dessa circunstância. E se a gente puder trabalhar esses exemplos, a nossa vida melhora. Melhora tudo. Nós também vamos nos tornar mais tolerantes em relação aos outros, nós vamos poder entender as dificuldades que os outros estão andando, né? Como questões ligadas à rigidez, à fixação nesses vários níveis, né? Na sequência, nós temos o 2C e o 2D. O 2C eu acho importante a gente examinar as bolhas enquanto fixações estáveis, né? Que é um pouco o que eu estava ali olhando, mas a gente trabalhar na nossa vida, localizar o que são fixações estáveis, né? Então são visões de mundo estáveis. E reconhecer isso como um exemplo de coemergência. E essas fixações estáveis, elas podem ser, por exemplo, fixações culturais, né? A pessoa é gaúcho, né? A pessoa é homem, ou é mulher. A pessoa torce por tal time.
Então são coisas assim que aparentemente nós somos brasileiros também, né? Então a gente tem uma nacionalidade, tem um gênero, tem eventualmente não é tão sólido, né? Mas como às vezes a gente tem essa sensação assim, nós somos crianças, ou nós somos adolescentes, ou nós somos jovens, ou nós somos de meia idade, ou nós somos velhos. A gente tem alguma coisa desse tipo também, né? São bolhas com fixações estáveis. Agora tem uma outra questão que também nos afeta, não afeta a todos assim, mas especialmente as pessoas que estão com a vida muito acelerada, sabe? Acelerada e com perturbações emocionais no meio das coisas. Então, de modo geral, nós trabalhamos com bolhas, né? Mas quando a nossa mente está muito agitada, nós trabalhamos com borbulhas. Então, a coisa não é tão simples assim. A borbulha é assim, por exemplo, é como aí nos brota uma imagem, a gente avalia aquilo ali dentro. E aquilo também se dissolve porque você tem que tratar uma outra coisa. Salta para outra, depois salta para outra, salta para outra. Então vamos supor, você recebe uma ligação telefônica no meio de uma reunião. Vocês estão numa bolha, aí tem uma outra bolha que se introduz, não é verdade? Aí tem uma pessoa raivosa do outro lado. Aí se vocês estão operando dentro da coemergência, tem alguém raivoso, vocês não têm a energia autossurgida, vocês vão embarcar na bolha do outro, direto. Aí quando vocês desligam o telefone, vocês estão ainda na borbulha do outro. Aí vocês têm que dizer uma coisa ali, vocês brigam com outra pessoa. Você está entendendo? Então são bolhas separadas, são borbulhas separadas, elas começam a interagir uma com a outra. Porque fica um resíduo de uma coisa que se transfere para outra. Isso, o mundo está cheio disso. Assim. Bom, por exemplo, aqui na escola, né? Agora ultimamente eu não tenho ouvido mais muito disso. Mas, por exemplo, o pai foi preso, a mãe não sei bem o que é. Às vezes tinha essas histórias, né? Uma família, as crianças estão se cuidando, porque o pai e a mãe não estão mais ali. Eu acho comovente, né? Porque vem a criança e encontra a escola. A escola está funcionando, né? A escola serve de eixo, né? Isso é comovente, assim. Eu acho muito comovente, né? Agora, surgem situações, por exemplo, eu lembro de um menino, na época do jardim, né? Tinha um menino que encostou outro na parede e disse, me dá o pó. Então, eles começam a teatralizar as borbulhas que eles vivem, né? Assim. Aí, o adulto olha aquilo dentro da sua própria bolha, olha para aquilo e se assusta. É assim. Então, os meninos e meninas, eles teatralizam a circunstância, eles contam, eles não são capazes de contar de forma verbal, dizer, olha, eu vi tal coisa. Eles teatralizam. Assim. Isso também é borbulha. Assim. Então nós temos resíduos, tem uma ação dentro de uma bolha e a gente guarda um resíduo dessas ações e transfere para outras bolhas. Então esse é o 2C. Eu acho super importante que a gente contemple isso e veja a gente eventualmente transferindo coisas de um lado para o outro. Assim. Em casos extremos, isso pode dar uma sensação meio psicótica, assim, né? Pode dar uma sensação onde a pessoa pode estar perdendo o funcionamento usual. Porque quando o nosso funcionamento ele é coerente dentro da bolha, se nós começamos a trazer elementos de outras áreas para inserir ali dentro, daqui a pouco os outros dizem, olha, tem um problema. E a pessoa começa a justificar, né? Quem está muito perturbado está com um surto de bolha, com identidade, aquilo tudo muito tenso, né? Identidade, propósito, aquilo tudo super denso. E essa bolha começa a se transferir para as outras bolhas. Então a pessoa vai dizer, todos me perseguem. Isso é uma coisa comum, assim, né?
Então, ninguém gosta de mim, onde eu estou criando confusão. A pessoa começa com visões assim, né? Aí tem o 2D. 2D é uma listagem de cenários que a gente deveria contemplar. Por exemplo, os 6 reinos, né? Então a gente deveria contemplar o reino dos deuses como uma bolha, o reino dos semideuses como uma bolha, para a gente se sentir ali dentro e entender esse aspecto. Aí tem os 6 bardos. Ou seja, o bardo da vida, o bardo do sonho, o bardo da meditação, o bardo do morrer, o bardo do pós-morte, o bardo do renascer. Eles são bolhas de realidade. Se a gente entende os 6 reinos, os 6 bardos como bolhas, isso é um grande avanço. Por quê? Porque sendo bolhas, nós nos distanciamos dessas experiências, reconhecendo que são construções luminosas de realidades. E a gente, intuitivamente, percebe que há uma dimensão livre dos 6 reinos e dos 6 bardos. Se eu começo a ver os 6 reinos e 6 bardos como bolhas, eu de repente faço isso porque eu estou fora da bolha de cada um dos 6 reinos e cada um dos 6 bardos. Minimamente fora. Senão eu não consigo ver isso. Então nós estamos treinando a estabilidade fora desses bardos e reinos. Isso é a condição da presença. É a condição da lucidez, da sabedoria primordial que está fora dessas construções. Assim, então, esse é o item 2 com esses 4 subitens. 2A, 2B, 2C, 2D. É a parte mais difícil dos 8 pontos. A parte mais trabalhosa também, né? Eu acho que isso aqui é muito bom fazer em retiro. Também aproveitando as múltiplas circunstâncias do cotidiano, né? A gente fizer a prática diariamente, a gente sempre tem um conteúdo para olhar a respeito, né? Então, o 1, a gente puxa um exemplo prático. O 2, a gente vê a coemergência. Aquilo surge, esse exemplo prático pode ser uma forma. Então, essa forma surge coemergente com a nossa própria mente. O 3 é assim, como aquilo está surgindo de modo coemergente, eu sei que aquilo é um exemplo da vacuidade. Então, não tem aquilo dentro. Aí vem o item 4. A gente percebe o aspecto luminoso e emergente. Então, ainda que aquilo não seja absolutamente aquilo, ainda assim aquilo se manifesta. É como se fosse a terceira afirmação. Isso é. Isso é, isso não é, isso é. É dentro da bolha, mas é. Aí vem o item 5 dos 8. Contemplamos o aspecto vazio, mas luminoso. Eu não sei se eu digo vazio ou luminoso, eu digo luminoso, portanto vazio. Eu não sei se digo vazio, portanto luminoso, ou digo luminoso, portanto vazio. Separáveis. Como diz Tiago do Rinpoche, é na forma que o vazio se manifesta. Isso é inseparável da originação dependente da não-dualidade. Isso nos permite olhar as aparências comuns e não criticá-las. A gente vê como é que elas surgem. A gente vê a magia daquilo. A gente não acha que tem um erro. Então isso é a visão tatata. Quando a gente não está mais criticando, aí brota tatata. Disso brota a sabedoria primordial. Então esse é o aspecto 5. Aí nós vamos para o aspecto 6. O aspecto 6 é assim. A gente percebe que mesmo que aquilo não tenha essa realidade toda, ela move a energia. A energia se move. A energia não precisa de realidade.
A energia se move. Ela faz parte do aspecto luminoso. Quando a luminosidade constrói as coisas, ela move a energia junto. Esse é o 6. Aí vem o 7. A gente contempla a magia decorrente disso. A gente fica admirado. Uau! Todas as aparências, elas são mágicas. E ainda que surjam de uma magia, tem uma causalidade dentro. Essa causalidade parece que dá sentido e solidez, terra a tudo. E a gente tem que sempre lembrar, né? O jogo de xadrez também tem causalidade. Ele é totalmente ilusório, mas ele tem causalidade. Então as coisas têm causalidade mesmo sendo ilusórias. E aí vem o 8. Aí, olhando essa magia toda, a gente sorri. A gente não tem um sentido assassino, assim, de querer explodir tudo. A gente não está contra nada. A gente sorri. Esse sorriso, ele perdoa aquilo. Não tem culpados, não tem um obstáculo. Tem a realidade como ela se monta. É assim. Então a gente sorri. A gente entende a natureza Vajra. Então isso é a natureza Vajra. A aparência das coisas é Vajra. Assim, né? Aí numa outra linguagem, a gente está oferecendo todas as aparências como oferendas a Samantabhadra, que é o Buda primordial. Então esses são os 8 pontos do Prajnaparamita. Depois eu vou aprofundar um pouco mais essa parte final, né? E a gente vai ver as consequências disso no decorrer da meditação. Que consequências isso produz para a própria meditação. Então agora a gente vai fazer a dedicação. Nós vamos encerrar aqui. É meio complicado, né? Eu acho assim. Fazer o quê? Depois a gente vai olhar os 6 selos, que é o ensinamento de Guru Rinpoche, né? Que sintetiza isso. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão custo. Exatamente, despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para ela. Quem lom chosun ring lom che zalin sasun chaparpel chosun awada em medral do sun gelen cho
Então, muito obrigado por enquanto.